Bom dia, irmãos. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão da nosso estudo da Escola Dominical, nesse domingo especial, domingo de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero aguardar alguns minutinhos para o pessoal começar a chegar e entrar aí para participar dessa Escola Dominical. Antes da gente iniciar com uma oração, fico aguardando os irmãos. Melhorou agora o som? O som está melhor agora? Bom dia, irmãos. Eu queria só saber aí o retorno dos irmãos sobre o som, tá? Ah, então tá bom. Obrigado, Jennifer. Bom, irmãos, eu tô tentando aqui ver se a gente consegue também fazer uma transmissão simultânea pelo, pelo YouTube. Eu tô com o computador aqui transmitindo, mas por enquanto parece que não. Eles não iniciaram a transmissão ainda. Eu não estou vendo aqui a possibilidade. A gente vai estar fazendo alguns testes para que a gente possa nas próximas transmissões transmitir tanto pelo Facebook como pelo YouTube e quem sabe também pelo Instagram para a gente poder para que todos os irmãos possam acompanhar conosco. Nós vamos começar então com uma oração. Nós já temos aí 23 pessoas presentes assistindo e então vamos iniciar orando ao Senhor nessa manhã. Antes de mais nada, eu quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Nós vamos orar então e dar início ao nosso momento de escola dominical. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que se entregou na cruz do Calvário para que pudéssemos ser salvos e ter a perspectiva, a esperança. Na verdade, Ele coloca no nosso coração a certeza de que passaremos a eternidade com Ele. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja que nesta manhã se reúne na Tua presença, de forma virtual, é verdade, através das mídias eletrônicas, mas se reúne para ouvir a Tua palavra, para meditar nesta verdade maravilhosa que é, ó Deus, a salvação em Cristo. E hoje, domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos, ele não está entre os mortos, ele vive e agora, Senhor, está à destra, tua destra, Deus, regendo, ó Pai, toda a nossa história. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, saber que o nosso Rei está vivo e que mostrou e provou que aquela obra na cruz não foi um mero sacrifício humano, mas foi a tua mão agindo em favor do teu povo para nos salvar dos nossos pecados.
Muito obrigado por esta manhã. Dirige-nos, Senhor, na compreensão da Tua palavra e ilumina os nossos olhos para entendermos a Tua verdade. Fique conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino de número 274, hino 274. Você pode abrir o seu inário. Hino 274. Morto e ressurreto, hino 274 no nosso inário. Vamos então cantá-lo agora. Participe conosco. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Rogarão pregação. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Amém. Irmãos, vamos então dar início. Eu gostaria de convidar você hoje para que nós refletíssemos no texto que conta a origem da Páscoa. Aquele momento em que Deus, através do seu servo Moisés, instruiu o seu povo que estava cativo no Egito a celebrar a Páscoa naquele dia em que ele enviaria a sua última praga sobre os egípcios. Naquele momento, a 10ª praga. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12, onde nós faremos a leitura do versículo 21 ao versículo 28. Então, Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 28.
Êxodo capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Quero fazer mais uma oração. Pai, nós mais uma vez te agradecemos por essa manhã. E agora te pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos. Muitas vezes temos feito nesses dias como hoje, em que celebramos a Páscoa. Logo pela manhã, o culto da ressurreição, quando lembramos aquele dia que as mulheres foram ao sepulcro e não encontraram ali o corpo de Jesus, porque ele não estava ali. E aqueles anjos disseram a elas: por que procurais entre os mortos ao que vive? Mas nessa manhã, Senhor, queremos debruçar-nos sobre a Tua palavra. Ver, Senhor, a Tua Páscoa instituída ainda lá no Antigo Testamento e perceber de que modo ela aponta para aquele sacrifício que nos livrou, não da praga do Egito, mas nos livrou da morte eterna para a vida eterna. Ensina-nos nessa manhã, Senhor. Ó Deus, esteja com cada irmão, em cada casa, iluminando seus olhos, iluminando sua mente, preparando o seu coração. E comigo, Senhor, esteja me ajudando também, Senhor, porque eu preciso de Ti. Esteja me ensinando, me iluminando também, Senhor, para que eu possa falar somente a Tua verdade. Humildemente te peço isso, não porque haja mérito em mim, mas porque creio, Senhor, nos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que eu oro, é em nome dele que eu me aproximo de Ti, é em nome dele que eu peço agora. Ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vejam, eu gostaria de destacar, eu estava meditando esses dias e comecei a pensar, houve um momento em que o povo de Deus teve que se isolar em casa. Nós estamos vivendo um momento aqui no nosso país, aliás, não é só no nosso país, inúmeros países têm vivenciado isso, em que nós somos conclamados a um isolamento social. Eu só queria fazer uma pausa aqui, me perdoem, mas eu estou tentando transmitir aqui pelo computador, mas ele não está ajudando. Acho que no YouTube os links não está funcionando. Pelo menos é o retorno que eu estou tendo aqui. Mas nós estaremos aqui pelo Face e espero concluir por aqui sem nenhum problema. Tá? Mas voltando à questão do isolamento, nós estamos sendo condicionados a um isolamento social para fugir de uma praga, de um vírus, né? O coronavírus, um mal que está aí se espalhando pelo mundo, fazendo inúmeras mortes e causando um verdadeiro pânico.
E em função disso, à medida que a maioria dos governos tem buscado é justamente essa de que nós fiquemos em casa, como se a nossa casa fosse um reduto onde nós não teremos contatos com aqueles que porventura tenham contraído o vírus, e para que nós mesmos, né, não saindo e voltando, venhamos a trazer esse mal para dentro das nossas casas. Eu pensando nisso, refletindo sobre isso, eu lembrei desse momento da história de Israel, em que Deus avisou Moisés que ele enviaria uma praga, ele enviaria um mal sobre aquele lugar. E ele determinou, não uma quarentena, mas o isolamento, uma separação de um dia. Na verdade, eles celebrariam a Páscoa, celebrariam aquela cerimônia em família, dentro da casa, e não deveriam sair para fora. Observe aí o texto. Ele vai dizer aqui, quando nós lemos aqui, que ele chamou as famílias para marcar até... Vejam o verso 22. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Eu estava pensando justamente nessa questão. Deus, ele coloca sobre o povo um momento de isolamento. E eu gostaria de entender isso no nosso contexto, o significado para o povo de Israel e o significado para nós hoje, né, desse texto. Ou seja, eles deveriam entrar para dentro da casa naquele dia, eles já deveriam ter preparado ali o seu cordeiro, ele deveria ser imolado, ou seja, isso antes de iniciar toda a cerimônia. O sangue dele deveria ser recolhido numa bacia. Eles pegariam ali um molho de isopo, que era uma planta, embeberiam naquele sangue e passariam nas vergas da porta, nos umbrais. E aquele sangue, então, quando o anjo do Senhor passasse sobre o Egito, para ferir o Egito, e fosse ali visto aquele sangue, ele passaria direto sobre a casa daqueles que estavam sob aquela aliança, aquele pacto que Deus fez com o seu povo. Mas eles deveriam, para que isso, qual era o lugar de refúgio, qual era o lugar de segurança dentro das suas casas? Ninguém deveria, durante toda aquela noite, eles deveriam cear, permanecer ali dentro até pela manhã. E nós, lendo o texto em seguida, nós vamos perceber que pela manhã houve um clamor, um choro em todo o Egito, porque todos os primogênitos foram mortos naquela noite, exceto os primogênitos do povo de Deus, que havia se colocado sob essa aliança. Mas me chama a atenção, né? Nós estamos comemorando a Páscoa em meio a esse isolamento, e Deus disse, agora vocês vão ficar dentro de casa. Durante esta noite vocês vão ficar dentro de casa e vão se isolar do resto do Egito. Mas não era apenas um isolamento, não era apenas uma proteção física, não era apenas evitar o contato com o egípcio, porque ele poderia contaminá-lo, como nós estamos fazendo hoje. O que acontecia, na verdade, é que eles estavam ali sob uma proteção especial, que era a proteção que vinda do próprio Deus através do cordeiro imolado, que nós sabemos e nós temos a compreensão que apontava para Jesus Cristo e para o sangue que ele derramou na cruz. Aliás, foi assim que João Batista o apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós não temos dúvida nenhuma que esse texto, inicialmente, ele implica ali num livramento, numa aliança de Deus com fundamentado no sangue do Cordeiro, mas que aquele Cordeiro simbolizava, era tipo de Cristo que morreu pelos nossos pecados. Então, a Páscoa, nós chamamos de Páscoa hoje, domingo, na verdade, a Páscoa seria o que foi celebrado na sexta-feira, com a morte do Cordeiro.
E nós celebramos hoje exatamente a ressurreição, o aval de Deus. Deus dizendo assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele não permaneceu na morte, mas ressuscitou. É isso que nós vivenciamos hoje. Nós vamos olhar o texto. Eu gostaria de compartilhar algumas ideias. A primeira ideia que eu vejo nesse texto é a ideia da separação. Aqueles homens e mulheres, eles precisavam perceber, vejam, não era Deus, Deus sabia que era o seu povo. Deus poderia muito bem dizer assim: não, eu vou ferir o Egito, mas não vou ferir aqueles que são os israelitas de fato. Mas ele coloca ali uma circunstância, uma situação em que não apenas ele, Deus, mas que o próprio povo se sentisse como um povo separado. Há uma separação necessária. Muitas vezes nós, hoje em dia, vivendo a nossa vida na igreja, no nosso dia a dia, nós perdemos essa noção de uma separação que de fato é necessária do mundo. Há muitos crentes que tentam fazer essa intersecção, viver as duas coisas ao mesmo tempo que ele se diz alguém que crê em Deus e que tem uma fé, aos domingos está na igreja, ele quer viver as mesmas coisas da mesma forma que as pessoas do mundo vivem. E muitas vezes, nesse dia a dia, nós perdemos a noção dessa necessidade de separação. Talvez aquele povo ali no Egito, tanto tempo envolvido com os egípcios, tenha começado realmente a perder esse significado, esse sentido. E agora Deus, ao enviar Moisés e enviar aquelas pragas sobre o Egito, e agora, em muito particular, neste último momento, ele diz assim: vocês têm que perceber que vocês são um povo separado. Um povo que não está sob na mesma dimensão que o povo do Egito. Vocês foram um povo que eu separei para mim, para me servir, para me cultuar, para que pudesse estar diante de mim continuamente. Então, irmãos, aqui Deus agora dá uma ordem de separação. Então, a primeira noção do texto é que ele conclama o povo de Deus a que se separe. Mas essa separação não é uma separação apenas física. Veja, não é uma separação apenas através da barreira. Eles entrariam para suas casas, fechariam as portas, passariam a chave, e agora Deus e eles se sentiriam como um povo diferenciado. Não, era uma separação que envolvia algumas questões importantes. E a primeira delas é a obediência. Ou seja, essa separação, ela tinha que obedecer certos rituais ou certas ações que deveriam ser feitas. E ela não começava naquele dia, não era simplesmente entrar e fechar a porta. Eles tinham que separar naquele mês, que era o primeiro dos meses, eles deveriam separar no 10º dia um cordeiro sem defeito, que era exatamente a forma de culto, de oferta para Deus. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. Ele deveria ser observado, separado no 10º dia. E ele seria sacrificado no 14º dia. Então, a preparação para aquele momento começava alguns dias antes. Eles não era algo que simplesmente vai acontecer isso, e quando chegar a hora vocês cumprem essas coisas e se escondem dentro de casa. Não. Eles tinham que entender que havia todo um processo que, por mais talvez fosse não tivesse sentido para algumas pessoas, talvez alguns deles não entendessem direito, mas era necessária a obediência.
Eles tinham que separar um cordeiro por família, um cordeiro por família. Se a família fosse muito pequena e um cordeiro fosse muita carne para aquela família, Deus ordena a Moisés que diga ao povo que reunisse 2 famílias ali em volta de um cordeiro para aquela refeição. Mas o que era mais importante? Aquele cordeiro deveria ser imolado, o seu sangue deveria ser derramado e passado nos umbrais da porta. Então havia toda uma preparação. Então a primeira coisa há uma necessidade de separação. A segunda coisa desse texto é que essa separação envolve obediência. Não é simplesmente uma separação do jeito que eu quero, fazer da minha forma. Havia toda uma obediência. Eles deveriam separar o cordeiro, imolar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nas portas, e aquele cordeiro deveria ser comido assado em fogo. Não poderia ser cozido em água e nem comido cru. Então havia todo um processo. Ele deveria ser assado em fogo. É o nosso churrasquinho de cordeiro, né? Ele deveria ser colocado no fogo para ser assado. Tudo isso tem um porquê, a gente vai ver alguns detalhes daqui a pouco, mas eu queria frisar aqui, havia necessidade de uma obediência a diversos preceitos. Então envolvia, primeiro, a percepção da necessidade de separação. Em segundo lugar, a necessidade de obediência a uma forma que Deus instituiu. Eles não poderiam fazer como eles bem entendiam. E em terceiro lugar, era necessário haver fé. Observe sobre essa passagem, o que diz o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, vejam o verso 28, Hebreus capítulo 11, verso 28, que diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. É aqui que diz que Moisés, ao obrigar o povo àquela cerimônia, ele estava agindo por fé. Ele estava agindo crendo naquilo que Deus havia dito. Ele estava agindo entendendo que aquela obediência era necessária para que eles obtivessem a salvação, para que os seus primogênitos não fossem mortos. Eu olho para esse texto e vejo que hoje nós temos muito tempo e muita condição de refletir sobre isso. Nós precisamos nos separar do mundo. É claro, isso não significa deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de conversar com os vizinhos, não. Mas nós precisamos perceber que nós somos um povo separado. Nós somos peregrinos, forasteiros, são os nomes que a Bíblia nos ensina. E às vezes nós precisamos de declarar e agir de forma a mostrar essa separação, essa diferença. Nós temos que parar de tentar ser muito igual às pessoas. Olha, a minha igreja ela é mais legal, ela não é tão exigente assim. Temos que parar com isso. Nós somos um povo separado e ponto. Essa separação envolve obediência. Obediência a tudo aquilo que Deus disse. Obediência pela fé em Jesus. Nós não precisamos mais pegar um cordeiro, separar um cordeiro, prepará-lo, imolá-lo, colocar o sangue, porque nós sabemos que tudo isso está em Cristo. Ele foi o cordeiro separado pelo próprio Deus. Ele foi entregue e o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Tingiu aquela cruz com seu sangue, o sangue sobre o qual nós nos colocamos. Então nós olhamos para aquela situação e entendemos que agora a palavra de Deus nos obriga a certas atitudes que muitas vezes os homens ímpios, os homens
que não creem em Deus ou que rejeitam Deus não entendem. Porque a nossa fé, a nossa separação implica em obediência. E nós fazemos isso por fé. Fazemos isso porque cremos que assim como aquele povo foi livrado do anjo da morte naquela noite, nós somos livrados da morte eterna pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós precisamos, não é um isolamento social, mas esse isolamento social talvez nos faça refletir um pouco isso. O quanto nós precisamos, de fato, nos separar do mundo, não fisicamente, mas pelo menos na nossa mente, no nosso coração, nos nossos atos. E tudo isso pela fé. Então, a primeira questão é: existe uma separação necessária para o povo de Deus, que não pode ser negligenciada. A segunda coisa que eu quero falar nesse texto é que esse livramento, que é o livramento daquele povo, ele implicava em algumas coisas que precisariam ser feitas. Eu queria destacar algumas, pelo menos duas dentre elas. Né? Então ele diz aqui que o cordeiro seria sem defeito. Isso, sem dúvida, a gente sabe que o cordeiro perfeito que seria entregue por nós, pelo próprio Deus, como João afirma na sua fala para Nicodemos, ele diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato, essa certeza que nós temos a vida eterna, da nossa fé, a primeira figura aqui, a figura do Cordeiro, ela sem dúvida alguma, eu creio que todo cristão de verdade, que entende um pouco da palavra de Deus, sabe que o Cordeiro Pascal representava, era tipo de Cristo, representava o sacrifício verdadeiro, porque a própria palavra diz que o sangue de bodes, de ovelhas, não pode cobrir multidão de pecados. Mas o sangue perfeito do nosso perfeito Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz, é aquele que nos livra de todos os nossos pecados e nos permite ter acesso ao reino celestial, acesso ao trono da graça de Deus hoje e acesso à eternidade quando Jesus voltar. Tudo isso foi nos conquistado. Mas há outros símbolos. Veja, aquele cordeiro deveria ser imolado, assim como Jesus foi imolado na cruz. O seu sangue deveria ser colhido numa bacia, lembrando, né, que os judeus não podiam comer animais sufocados. Então, a carne não deveria ser comida com o seu sangue. O sangue deveria ser derramado. Essa era fazia parte, claro, ainda a lei não havia sido dada aqui, mas lá em Gênesis, quando Deus deu os animais, num momento posterior ali ao dilúvio, para que também fossem comidos, né? Ali, ele disse que os animais, posterior à queda, os animais não deveriam ser comidos com o seu sangue, porque no sangue está a vida. Então havia uma exigência, inclusive para as ofertas, o sangue deveria ser separado do animal. E aquele sangue deveria ser colocado na porta. E o instrumento para colocar aquele sangue na porta, vamos dizer assim, o pincel para tingir os umbrais e as vergas da porta, era um molho de isopo. Isso tem um significado. O isopo era um ramo, uma pequena árvore, talvez aí de alguns 30, 60 centímetros de altura, cujas folhas eram miúdas e eles eram normalmente usados para os rituais de purificação. Então, o isopo ele tem um significado de purificação. Então, embora aquele isopo ele fosse usado agora como uma espécie de pincel para tingir a porta com o sangue recolhido do cordeiro, o fato de que Deus
orientasse aquele povo a fazer isso com um molho de sopo, ele estava dizendo: olha, esse sangue é o sangue da purificação. Embora o texto diga assim, não, o sangue vai ser a marca, claro, aliança com Deus. O anjo vai passar, vai ver o sangue ali nos umbrais, na verga, e ele vai passar direto. Mas ali é um significado último que mostra que aquele sangue do Cordeiro, e é claro, o sangue de Jesus Cristo, é o sangue da purificação dos nossos pecados. Aliás, uma coisa que eu sempre disse, eu fico muito triste quando as pessoas, muitas vezes pessoas ímpias, usam a expressão o sangue de Jesus tem poder, no sentido muito difamatório, como para se proteger de alguém mal, como para obter alguma coisa, quando na verdade o poder do sangue ele é para algo muito mais sublime, para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados. O sangue de Jesus não deve ser usado de uma forma blasfema, muitas vezes herege. E muitas vezes nós vemos isso e ouvimos isso nos lábios de irmãos, porque o sangue de Jesus é aquele que nos purifica dos nossos pecados. É o sangue que nos lava dos nossos pecados. O sangue foi colocado naqueles umbrais, na verga, com o hisopo, o símbolo da purificação ritual para os israelitas. E para nós, hoje, ele é o símbolo daquilo que nos purifica de todos os pecados. A segunda símbolo que eu gostaria de mostrar aqui é o fato de que aquele cordeiro, ele não poderia ser cozido em água e nem comido cru. Na verdade, ele teria que ir para o fogo. E o fogo, né, quando nós lemos outras passagens bíblicas, nós percebemos que a simbologia do fogo é a simbologia da ira de Deus. Mas o que isso tem a ver? Veja, o cordeiro que nos livra, o cordeiro que derrama o seu sangue para nosso perdão de pecado, é o mesmo cordeiro que agora vai suportar o fogo, vai suportar a ira de Deus. O cordeiro que livrou aquele povo da passagem do anjo da morte, cujo sangue foi passado nos umbrais e na verga como um sinal daquela aliança de Deus com o seu povo, ele seria agora queimado totalmente, ou seja, queimado no sentido, ele seria assado no fogo, ele seria objeto da ira de Deus. E quando eu olho para esse texto, para essa passagem, para esse versículo em particular, eu olho para a cruz. Quando Jesus, diante daqueles homens, ele se volta para Deus e cita o Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus faz isso, é porque ele estava naquele momento experimentando a ira do Pai pelos nossos pecados, pagando o preço que nós deveríamos pagar. Então veja que, mesmo ali, ainda naquela forma, naquele modelo de Deus para o povo israelita, ali no Egito, Deus já estava apontando não para aquele cordeiro, aquele animal que foi morto, mas para o Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Jesus Cristo, que derramou seu sangue para nos purificar, mas que também suportou a ira do Pai em nosso lugar. Suportou a ira do Pai em nosso lugar. Então veja, muitas vezes nós falamos tanto da Páscoa, mas poucas vezes nós nos voltamos para olhar para a riqueza deste símbolo, desse tipo de Cristo, da oferta de Cristo pelos nossos pecados. Então veja, o Cordeiro era o Cordeiro que iria livrar aquele povo. Era a peça essencial
Ali eles iriam, aquela refeição envolveria outras coisas. Eu pulei a instituição, porque no início, mais para o início do capítulo 12, Deus vai dizer a Moisés exatamente o que eles deveriam fazer. Eles deveriam comer ali ervas amargas, eles deveriam comer o pão sem ser fermentado, eles deveriam comer vestidos com as suas roupas prontos para saírem e se deslocarem assim que Deus ordenasse. Então havia toda uma outra série de preparações que a gente sequer considerou aqui, mas o elemento principal e essencial daquela cerimônia, daquela Páscoa, daquele ritual que Deus instituiu ali, era a presença do Cordeiro de Deus. Era a presença do Cordeiro que simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Porque era ele, o seu sangue, que purifica e que nos guarda. Era a sua carne que foi entregue e que foi objeto da ira de Deus para nos dar a vida eterna. É um texto que diz respeito ao povo de Israel. Nós não celebramos a Páscoa como eles celebram. O que nós chamamos de Páscoa hoje é uma festa que seria aí a celebração da ressurreição de Cristo, mas que nós trouxemos o nome Páscoa. Que a palavra Páscoa significa passagem e significava que aquele anjo não se deteria sobre a casa daqueles israelitas, mas passaria por cima delas e feriria apenas os primogênitos dos egípcios. Aquela passagem mostra o quanto Deus nos amou e revelou ali, já no passado, aquilo que ele haveria de fazer em Cristo Jesus. Então, quando nós chegamos hoje, nesse domingo da ressurreição, domingo que nós nos lembramos do momento em que aquelas mulheres foram ali ao sepulcro e Jesus havia ressuscitado. Domingo em que nós celebramos que o nosso Rei, o nosso Deus está vivo. É importante nós lembrarmos do que ele fez por nós, derramando o seu sangue naquela cruz, derramando a sua vida naquela cruz, derramando a sua bondade por nós, mostrando seu interesse por nós, ao morrer na cruz por nós. Mas eu queria destacar mais alguma coisa nesse texto, para a gente concluir. Veja o que a palavra diz aqui, ainda no livro do Êxodo, verso 24 em diante. Observe. Então, até o 23, ele fala desse livramento de Deus em Cristo, da proteção sobre o sangue, da obediência, da purificação, da ira de Deus que, ao invés de ser derramada sobre o povo, é derramada sobre o Cordeiro, como nós temos hoje. Mas observe, verso 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então aqui, Deus ele diz que essa cerimônia deveria ser repetida. Ele vai dar detalhes disso. Inclusive, na parte anterior, observe aí, ainda no capítulo 12, eu peço que você volte um pouco. Aqui no verso 14 do capítulo 12, Êxodo 12, versículo 14 agora. Tá? Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então veja que havia agora a instituição de todo um cerimonial, de todo um ritual que deveria ser seguido, não mais ali
eles separariam o cordeiro, imolariam o cordeiro, passariam ali o sangue na verga. Havia ali alguns elementos, como as ervas amargas, que representavam o sofrimento no Egito, os pães asmos, ou o pão da pressa, já que para fermentar você precisa gastar algum tempo, e eles deveriam sair às pressas assim que Deus colocasse isso no coração de Faraó para expulsá-los dali, e eles então sairiam do Egito. Então havia toda uma simbologia ali, naquele momento. Mas aqui, eles deveriam repetir essas situações por todas as gerações, todo ano. E essa repetição implicaria numa separação. Como é que lá eles se separaram ficando dentro da casa, e eles também ficariam dentro das suas casas quando celebrassem a Páscoa, mas haveria uma separação agora do pecado. O fermento, simbolicamente, na palavra de Deus, ela simboliza o pecado. Paulo vai falar lá em Coríntios que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós devemos separar. Nós somos separados, né, para os asmos, né, não pão fermentado. Nossa vida não deve ser cheia de pecado. Então havia uma necessidade de separação do pecado ali. E isso deveria ser, então, havia toda uma preparação agora, tirando o fermento das casas, e eles repetiriam esta cerimônia continuamente até enquanto Deus desse oportunidade. Nós sabemos que essa cerimônia, ela vai até Cristo, porque em Jesus Cristo ela encontra o objeto que ela tipificava. Ela vai até Cristo, porque ela encontra o objeto que ela tipificava. E para que ela fosse perpetuada, para quê? Para que os filhos entendessem aquilo que Deus fez pelo povo. Compreendessem o sentido daquela cerimonial. Vejam aí no capítulo 12 ainda, agora, voltando lá ao versículo 24 em diante, capítulo 12 de Êxodo, do versículo 24 em diante, verso 25 diz assim: E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Rito aqui é a ideia de serviço, de culto. Né? Observai este culto a Deus. Observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, o que é isso que nós estamos fazendo? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou, verso 27. Êxodo 12, 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, assim como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Observem que há uma necessidade de que nós passemos essa verdade. Uma das coisas que talvez nós temos muitas vezes, muitos crentes têm negligenciado, é aquilo que nós podemos chamar do crescimento natural da igreja. Quando pais crentes ensinam seus filhos nos caminhos do Senhor, para que eles sejam filhos crentes, formem famílias crentes, porque conhecem o amor de Deus, conhecem aquilo que Deus fez por nós. Estava lendo a história de um filme ontem, de uma certa atriz americana que fez um filme cristão, por assim dizer, um filme que trata de assuntos relativos ao cristianismo, e ela disse que a participação no filme fez ela reacender a fé que ela tinha, que ela aprendeu na infância, e então trazer os seus filhos, pregar o evangelho aos seus filhos. Precisou que algo a impactasse para que ela percebesse que ela não apenas havia se afastado, mas havia permitido que os seus filhos também se afastassem do evangelho. Quantas famílias cristãs têm negligenciado o ensino aos filhos?
tem permitido com aquela ideia, olha, meus filhos podem escolher a fé que eles quiserem. Quando na verdade nós sabemos que só existe um meio de salvação, a fé em Jesus Cristo. Quantas famílias cristãs têm se permitido uma influência mundana daquela ideia que diz que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos do mundo, e arranca os filhos dos crentes para uma vida profana, separada de Deus. Nós somos responsáveis para que essa fé e essa certeza que nós temos em Jesus Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele foi entregue por nós, que só nele há salvação, que só Ele pode nos dar o livramento da morte, não do anjo da morte que mata os primogênitos, mas da morte eterna. Nós temos que entender que não podemos negligenciar isso, porque nós deveríamos, mais do que ninguém, desejar e ansiar pela salvação dos nossos filhos. Eu sei, eu creio também, que Deus elege aqueles que hão de ser salvos. E nesse sentido, a salvação é uma relação dos nossos filhos com Deus. Mas o próprio Deus que elege, Ele me obriga, Ele me ordena que eu ensine os meus filhos os caminhos em que eles devem andar. Esse mesmo Deus mostra que eu tenho que manter os meus filhos sob os nossos cuidados. Quando eu olho para um texto como, gostaria que você abrisse, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, e lá no início do capítulo, quando Paulo está falando aí de submetermos uns aos outros, e ele coloca ali, do 1 ao 4, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu percebo que, da mesma forma que, simbolicamente, aqueles judeus em casa, sob as marcas do Cordeiro, foram protegidos daquele anjo da morte. Nas nossas casas hoje, sob a marca do Cordeiro de Deus Jesus Cristo, sob o cuidado, sob o conhecimento dele, os nossos filhos serão cuidados, serão protegidos da morte eterna. Há uma responsabilidade minha e tua para ensinar isso, que não pode ser negligenciada. Eu me lembro de uma palestra daquele um autor americano, Ted Tripp, escreveu um livro muito usado e conhecido, Pastoreando o Coração da Criança, aliás, um livro que deveria ser lido pelos irmãos da igreja aí que tenham cuidado com seus filhos. E ele, naquela palestra, ele dizia claramente que a família é o guarda-chuva de Deus, onde os filhos estão sob a proteção. E quando eles saem desse círculo de proteção, eles estão expostos a toda sorte de males. É isso que está escrito aqui. Ali, debaixo da submissão aos pais, ali, honrando seus pais, ele tem vida longa sobre a terra e ele vai estar bem. Quando nós refletimos na proteção de Deus, nós temos que pensar também na proteção que precisamos trazer os nossos filhos. É interessante, né? Quando nós temos crianças pequenas e moramos em casas que porventura tenham um segundo andar, ou prédios, apartamentos,
a primeira coisa que fazemos antes do bebê nascer é colocar telas em todos os cantos para protegê-los. Colocamos a tela nas janelas, na sacada, e para que não haja nenhum perigo daquela criança, numa atitude precipitada, cair e sofrer algum acidente e vir a morrer ou a ter algum prejuízo. Mas nós nos preocupamos com a tela espiritual, muitas vezes, para protegê-los, trazê-los com o conhecimento daquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. É interessante, quando eu olho para o texto de Êxodo, eu vejo essas coisas. Primeiro, gostaria de reafirmar, nós precisamos relembrar que somos um povo separado, somos peregrinos, forasteiros aqui. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Isso implica uma obediência, não ao mundo, mas à palavra de Deus. Isso implica uma obediência pela fé. Em segundo lugar, que essa segurança e essa fé não é em coisas materiais, nos nossos atos, no que nós fazemos, mas é no Cordeiro que foi imolado. Nós não confiamos no Cordeiro que separamos ou matamos ou derramamos o seu sangue e colocamos nos umbrais das portas e na verga. Nós confiamos, sim, no Cordeiro de Deus, que um dia veio ao mundo, se deixou matar, porque ele só foi morto porque ele se deixou matar. Derramou o seu sangue sobre a cruz e ressuscitou dentre os mortos. E o seu corpo ali na cruz foi objeto da ira de Deus em meu lugar. E eu não posso esquecer nessa data que essas verdades não podem ficar apenas para mim, no momento, num dia como hoje, domingo de Páscoa. Mas tem que ser ensinado, tem que ser colocado diante dos nossos filhos. Como diz lá no livro do Deuteronômio, capítulo 6, eu devo ensiná-los andando pelo caminho, assentado, em todos os lugares onde nós estivermos, para que eles entendam o quão grande é o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Que essa Páscoa, uma Páscoa no confinamento, faça-nos refletir. Uma Páscoa que nós estamos separados, sim, do mal lá fora, faça-nos refletir sobre a separação dos males espirituais que nos cercam, para servir plenamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer mais uma oração para encerrar esse momento. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho. Pelo amor revelado, teu amor por nós, Senhor, como diz a tua palavra. Um amor, muitas vezes, que nós não conseguimos compreender, como Paulo diz, o Senhor nos amou sendo nós ainda os seus inimigos. E o Senhor tem transformado os nossos corações. E nós queremos dedicar a nossa vida plenamente a Ti. Abençoa-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. E fala, Senhor, através das nossas vidas para os nossos filhos. E não somente a eles, mas aqueles nossos familiares que por algum motivo ainda não tiveram essa compreensão do Teu amor. Ajude-nos agora a ter um dia na Tua presença, reunidos com os nossos familiares. Ó Deus, e que aqueles que podem estar conosco, já que nós não podemos visitar uns aos outros, dada ao confinamento, à quarentena, mas que em cada casa, em cada lar, haja uma gratidão maravilhosa por tudo que o Senhor fez por nós. E que nós possamos novamente nos reunir no final desse dia para louvarmos e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado por esse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não tem outro hino, né? Então, nós vamos encerrar por aqui essa transmissão. E nós, quero lembrar, diga. Eu e a minha família estamos desejando a todos vocês
uma feliz Páscoa. Um dia maravilhoso e, se Deus quiser, às 19 horas estaremos de volta aqui. Então, você é nosso convidado para estar conosco novamente hoje, às 19 horas, quando também refletiremos sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia para você, que Deus te abençoe.